Então, bem-vindo, Diogo. Então, é um prazer te receber aqui para a gente conversar um pouco sobre a relação de cannabis e esportes, porque esse mês agora de dezembro nós lançamos um relatório que discorre sobre esse assunto. Então, ninguém melhor que um atleta olímpico que conhece tudo isso para conversar com a gente. Então, eu queria que a gente falasse um pouco como que você começou no Taekwondo, como você se tornou um atleta do Taekwondo. Primeiro, agradecer pelo convite. É um assunto muito pertinente, as pessoas colocam como tabu. Acho que tabus estão aí para ser rompidos, para ser quebrados, principalmente no universo do esporte. É um universo extremamente conservador. Então, vamos trazer aqui informações, dados, pesquisas, fazendo a relação saúde, esporte, principalmente porque a gente tem um esporte olímpico e o esporte profissional. O esporte profissional, podemos dizer que esse tabu praticamente já está rompido ou quase rompido. No profissional. Então, o profissional eu falo como se fosse o UFC, a NBA, a NFL, a Liga de Beisebol. Então, os esportes profissionais que pagam altos salários. Então, a gente está falando de atletas mercadologicamente do nível quase milionário ou bilionário, no qual investem em cannabis. Nós temos muitos atletas da NBA, por exemplo, o LeBron James é um deles, que investe no universo da cannabis. Nós temos também no mundo das lutas, o Verdun, que é um brasileiro, comprou a empresa, uma filial, né? Comprou uma filial da empresa do Tyson, para estar no Brasil. Então, Mike Tyson, que é no mundo das lutas, também está. Então, isso está cada vez mais popular, principalmente nos Estados Unidos, e a ideia é que o Brasil consiga ver isso de uma forma diferente. No intuito de bater esse papo, é exatamente de colocar vários pontos para que as pessoas possam entender que esse universo é muito maior do que a informação que a gente tem aqui no Brasil, e ele é muito mais antigo do que a gente se pensa. Eu sempre gosto de ler e estudar para poder me orientar melhor sobre o assunto, e aí eu vou descobrindo que, por exemplo, que a China, na sua época de comércio, quando começava cedo, começava cannabis. Sim, aqui no Brasil também, né? As caravelas portuguesas chegaram com velas feitas de cânhamo. Exatamente. Chegou muita cannabis aqui antigamente. Então, né? Isso está aqui há muito tempo, a gente precisa entender melhor como funciona. Exatamente. E aí você chegou nesses pontos de atletas de Taekwondo, de que forma? Eu sou de uma cidade chamada São Sebastião, fica aqui no litoral norte de São Paulo, e passei toda a minha infância nessa cidade. E sempre fui muito fã de filmes de luta. Então foram os filmes de luta que me levaram a praticar o Taekwondo. E quando eu vi o Taekwondo pela primeira vez, eu tinha 7 anos de idade e me apaixonei. Falei, nossa, é isso. Com 12 anos eu fui morar em Campinas, que é uma grande cidade aqui, 1 hora de São Paulo, que é onde eu entro para a parte competitiva. Entendi. E aos 16 anos eu vou para o meu primeiro torneio internacional, Campeonato Mundial na Turquia, Júnior, e conquisto a medalha de bronze. E aí nesse momento eu falo, eu sou bom nisso, então é isso aqui que vai ser minha carreira. Aos 19 anos eu entro na seleção principal, fico como titular até os 31. Depois dos 31 até os 34, eu começo o meu processo de transição de carreira. Eu vou a 2 Jogos Olímpicos, Atenas 2004 e Londres 2012, chegando em 2 semifinais, sendo o primeiro brasileiro dessa modalidade a chegar em 2 semifinais. Ganho os Jogos Pan-Americanos do Brasil em 2007, eu ganhei o Campeonato Mundial Universitário em 2009, tive um período nas Forças Armadas que eu fui contratado pela Marinha do Brasil, onde fui campeão mundial militar, viajei para mais de 36 países à frente do esporte, e quando eu faço minha transição de carreira eu vou para a parte de comunicação esportiva, sou contratado pela ESPN, fazendo cobertura olímpica, e agora eu trabalho com o Grupo Globo, dentro da relação esporte. Então, eu vivo o esporte há 30 anos, intensamente, né? Eu tenho 39 anos hoje, então eu entendo o esporte desde a sua iniciação, que é quando a criança... E aí o pai procura esporte por N motivos. Muitos é saúde, outros é para melhorar o comportamento da criança e raríssimos casos de falar, você é bom nisso, eu estou investindo em você. É muito mais uma questão de saúde e comportamento, que foi também um dos meus motivos.
Então eu tenho esse mergulho do universo esportivo. Hoje eu trabalho em duas grandes frentes esportivas. É uma organização sem fins lucrativos que chama Atletas pelo Brasil. Legal. Que eu trabalho com advox, sou diretor de advox, fazendo mediação, sociedade civil e parlamentares. E trabalho com a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico é a maior organização esportiva que tem no Brasil, onde eu sou membro de uma comissão de 25 atletas que foram eleitos por seus próprios pares, onde a gente media o diálogo entre atletas e organizações esportivas e projeta benefícios a esse grupo. Então são as duas maiores frentes esportivas que hoje existem no Brasil. Interessante, que legal saber do seu início vendo filme. Isso também é um início de filme, né? Exatamente. Ai, muito incrível. E aí nessa carreira toda, nesses 30 anos que você vem viver no esporte, eu queria que você comentasse um pouquinho de grandes desafios que você encontrou, né? Eu acredito que essa transição de carreira que você falou, né, que deve acontecer com muitos atletas depois de alguns anos, seja uma delas, mas tem outros desafios no meio desse caminho? Tem um desafio, o grande desafio do Brasil é cultural. Ele é cultural, primeiro, por não compreender que esporte é profissão, que esporte é carreira, e também a legislação brasileira ainda não regulamentou isso como carreira, o atleta como carreira, como profissional. Então eles colocam que o futebolista é profissional e por conta disso ele é exceção. Só ele? Só ele. E o restante seria a regra. E a regra, pela legislação, não é considerado profissional. A diferença de um atleta profissional e não profissional é a carteira de trabalho, só. Os dois grupos fazem exatamente a mesma coisa. Então, essa é uma das minhas idas e vindas de Brasília, regulamentar a profissão. E outro ponto do esporte, que é cultural, que é o investimento das empresas privadas no mercado esportivo. Isso não é uma cultura esportiva, é uma cultura esportiva, o Estado investir. Por isso que nós temos a Bolsa Atleta, criada no ano de 2004, que é o maior investimento esportivo que existe no mundo. É o case de sucesso do Brasil em políticas públicas esportivas que é copiado pelo mundo. É a Bolsa Atleta. 80% de todos os atletas brasileiros vivem da Bolsa Atleta. Então, se esse projeto de governo encerra ou para, a gente fala que desmonta todo o universo esportivo que existe no Brasil. Então, a cultura das empresas não investir em esporte também, porque a sua equipe de marketing e publicidade desconhece os benefícios do esporte para a sua empresa. Elas acreditam que a relação empresa e atleta é o comercial como é feito com o futebol. Só que o futebol é profissional, por isso que ele pode te dar retorno comercial. Então eu coloco a sua marca na minha camiseta ou na arena esportiva, como eu ganho direito de imagem, você também ganha. Então é um ciclo orgânico. Quando eu sou não profissional, esse ciclo orgânico não tem, porque eu não tenho um contrato de estabelecimento financeiro com os eventos. É por isso que o mercado do futebol é cada vez mais rico e o outro mercado cada vez mais estatal. Porque se o governo não investir, a gente não se retroalimenta. Então as empresas diminuíram os seus investimentos. São os bancos estatais que investem. É Itaú, é Banco do Brasil, é Santander, é Bradesco, que investe em esporte. Agora é raro uma empresa investir em esporte porque ela desconhece de que forma que o esporte pode fortalecer a empresa. Então eu estou falando da equipe de marketing dessa empresa, desconhecer o esporte como um produto e como beneficiar a empresa. Então culturalmente é o que pega para nós. A transição de carreira é a legislação. Não ser profissional não tem benefício. O tempo de contribuição, vamos imaginar, você trabalha numa empresa há 20 anos. Se você troca de empresa, se você troca de mercado, o seu tempo de 20 anos de contribuição se mantém. INSS, Previdência Social. O atleta, quando ele faz a transição, 20 anos da carreira dele desaparece. Entendi. Por quê? Porque não tem contrato de trabalho, não tem vínculo empregatício. Não tem a profissionalização. Não tem a profissionalização. Então, quando você faz a transição, é o momento mais obscuro desse atleta, porque ele não se preparou para o mercado, ele não consegue entrar no mercado de uma forma tão rápida e tão orgânica.
Muitos deles não tiveram acompanhamento da universidade, porque o esporte aqui no Brasil não está dentro da universidade, como os países mais desenvolvidos. Então isso faz você ter uma escolha. Ou eu estou treinando e competindo, ou estou estudando. A maioria vai fazer a escolha por treinar e competir, porque é daí que vem sua fonte de renda. E quando ele encerra, a maioria vai encerrar entre os 32 anos e os 36 anos, essa é a média, a maior média. Ele não está formado. Então, aos 34 ele vai entrar numa universidade, aos 38 sair da universidade para fazer as suas primeiras possibilidades. Então, uma empresa vai contratar alguém que não tem nenhuma assinatura na carteira de trabalho aos 40. Entendi. Será que a empresa vai contratar? Dificilmente. Então, se o Brasil não tem um programa de relação com a empresa que contrate esse atleta, ele é o grupo extremamente pequeno que consegue o mercado de trabalho. Entendi. Então, a transição, ela é obscura para esse universo. E aí, quando um atleta se lesiona, como que ele tira a licença e sobrevive sem ser profissionalizado e ter carteira assinada? Exatamente. Então, a gente quer tirar algo ilegal pro legal. Então, faz sentido essa nossa conversa, porque a gente está falando, é a lei que diz se a gente é legal ou se a gente não é legal. Entendi. E não sendo, você gera muito mais sequelas do que sendo. E é isso que as pessoas só falam da oneração do Estado. Mas se eu profissionalizo essa classe, quem é que paga? A fonte de recursos nós temos, mas elas também precisam ser legais. Entendi. E aí, pensando nesse lance de um atleta ter lesão, e o que eu faço agora? Isso aconteceu com você na sua carreira? Aconteceu. Eu venho de um esporte de luta. Sim. É um esporte de contato, onde há, sim, muitas lesões. O mundo das lutas, ele é diferente de cada modalidade. Eu venho do Taekwondo, que praticamente 90% de todos os movimentos estão nas pernas, então são chutes. O boxe, 100% os braços, MMA, misto. Então, judô é queda, né? É uma luta que leva alguém ao chão. A luta olímpica, como o wrestling, ele é luta em cima e luta embaixo. Então, a cada luta são desgastes do corpo de uma forma diferente. As lesões mais naturais no meu mundo são os joelhos e os tornozelos, os pés e os joelhos, que é onde a gente mais utiliza, né? O boxeador são as mãos, os ombros. Então, lutadores que têm impacto ao chão, coluna cervical. Então, eu tive bastante dores. Quando eu paro de competir aos 34 anos, é porque eu não aguentava mais sentir dor. Aí eu comecei a fazer um levantamento para mim mesmo, para minha saúde, quando eu comecei a entender a quantidade de remédios que eu tomava para poder aliviar as dores. Porque são dores crônicas, são dores que não vai passar. Para a gente alcançar um nível olímpico, é necessário que eu precise colocar o meu corpo num lugar de risco. O que é um lugar de risco? A gente tem uma linha tênue entre aquilo que vai ser saudável e aquilo que não é mais saudável. O atleta ultrapassa a linha daquilo que não é saudável. Então, a forma que nós colocamos o nosso corpo é de um lugar não saudável, porque nós sobrecarregamos o nosso corpo. A gente tem que fazer treino de força, por exemplo, com 100, 150 quilos. Tem que entregar rendimento, né? Exatamente, sobrecarrega o nosso corpo. A gente tem impacto no mundo das lutas, né? Então, isso sobrecarrega o nosso corpo, fora as lesões que acontecem, olhos, boca, cortes, né? Então não é saudável, por isso que não é uma carreira extensa. Entendi. A média, 10 anos, e aqueles fora da média, 20, que foi o meu caso, né? Fora da média, 20. Agora, quando encerro 20, o seu corpo está sobrecarregado há 20 anos também. E eu sentia tanta dor que eu comecei a aumentar as dosagens do remédio. Você tomava remédio para dor? Remédio para dor. Anti-inflamatório? Anti-inflamatório, a dor pontual, como se fosse o impacto. Tá. O anti-inflamatório daquilo que inchou e precisa desinchar. Né? Você tem coálagos, né, que é um impacto.
que provoca aquele inchaço. E aí o inchaço é um líquido que existe dentro e você precisa deslocar esse líquido, né? Ou você vai deslocar na mão, fazendo massagem, fazendo que esse líquido flua dentro do seu corpo e saia depois, urina, né? Tal. Ou com um tratamento de fisioterapia. Então, assim, é muita química no nosso corpo. A cada ultrassom, a cada ressonância, a cada raio-x. Pô, se o profissional de raio-x ele entra atrás de uma placa de chumbo, porque é radiação, e a gente faz todo mês. Você fez muito raio-x? 20 anos todo mês. 20 anos todo mês? Porque assim, meu esporte é de impacto. Sim. Então todo mês, algum impacto aconteceu comigo. Eu preciso saber o que é. Ou é meu tornozelo, ou é o meu joelho, ou é o meu rosto, ou é meu braço, é a minha cabeça. Então, se esse mês eu não fiz raio-x, eu fiz ultrassom. Entendi. Se eu não fiz ultrassom, eu fiz ressonância. Porque é um corpo que não consegue ficar 6 meses sem ser vasculhado. Né? Sem um médico, um fisioterapeuta ver como é que está esse corpo. Está equilibrado, não está? E todo tipo de medicamento oral. É cálcio, é vitamina D, é ferro, é zinco e tal. E todo tipo de medicamento, porque é um corpo... O que é o sistema capitalista do esporte? Ele não permite o seu descanso. Ele não permite que você fale assim, olha, eu me lesionei, eu preciso ficar de 6 meses a 1 ano. Automaticamente ele já fala, quem é o reserva, quem é o próximo? Eu preciso substituir essa pessoa porque o meu mercado não pode parar de ganhar dinheiro. Né? Então, quando a gente não está legalizado na lei, eu sou descartável. Né? E aí, quando eu sou descartado, quem assume a responsabilidade do cuidado sou eu mesmo. Né? Então, esse é o mundo do esporte e esse é o mundo das lutas. E chegou um momento que eu falei, eu estou tomando muito remédio, eu estou tomando muito anti-inflamatório, eu estou tomando muito remédio para dor e as dosagens cada vez maiores. Então começa a 50 miligramas, depois 100 miligramas. Aí chegou um momento que eu estava tomando 750 miligramas ao dia de paracetamol. Nossa, muito, muito. E eu comecei a sentir várias dores de estômago. Muitas dores de estômago. E chegou um momento que o consumo do álcool também aumentou. Sim. Porque quando o efeito do remédio parecia que não estava suprindo mais, começou o consumo de álcool. Porque é como se eu precisava, assim, no dia, eu treinava de manhã, quer dizer, quando chegou a minha rotina de falar assim, eu não aguento mais, porque eu acordava 6 horas da manhã para começar meu tratamento, foi de 2012 a 2016, dos 30 aos 34 anos. Bem na transição, né? Eu saí dos Jogos Olímpicos de Londres e aí começa o ciclo para 2016, que é ser os Jogos Olímpicos do Brasil. Nesse momento, eu fiz uma autoavaliação de mim mesmo e falei, se eu continuar mantendo o meu corpo no nível de treinamento que eu sempre mantive, ele vai quebrar. Ele quebrando, a responsabilidade vai ser minha, porque o clube não vai assumir, a organização esportiva não vai assumir. E eu falei, eu não quero ser aquela pessoa que depois que para de competir, não consegue pôr uma mala em cima do armário porque dói as costas. Não consegue caminhar porque dói o joelho. Vai ter uma vida limitada pelas dores e lesões. Então eu falei, eu não vou mais me sobrecarregar. Sim. Né? E aí eu começo a diminuir os treinos. E eu começo a sentir as sequelas de todo esse processo. E eu passei a perceber que o consumo de álcool, que antigamente era vou numa balada, vou me divertir, e aí eu vou consumir álcool para poder socialmente estar interagindo, passou a ser para aliviador. E álcool é legal, dá para você usar. Exatamente. Então, chegou um momento, quando eu vi, foi quando eu falei, basta, pra mim deu. Foi quando eu olhei pra minha geladeira, tinha várias garrafas de vodka. E olhei na minha escrivaninha cartelas e cartelas de remédio. Sim. E a finalidade, aliviador.
falei, isso aqui é uma bomba, eu tô misturando álcool com remédio, isso aqui vai me arrebentar. E aí eu peguei e fiz que nem filme mesmo, joguei tudo no lixo. Deu descarga. E falei, nunca mais vou consumir álcool e vou usar remédio. Entendi. Só que as dores continuavam. Então, o que é o substitutivo? De que forma que eu posso substituir? E aí é quando eu passo a ter entendimento sobre o CBD. Alguns amigos já utilizavam e eu comecei a ver atletas falando sobre isso. Então, por isso que eu falo da importância dos atletas falarem sobre isso. Porque daí o Bob Burnquist já estava falando sobre isso, o Mike Tyson já estava falando sobre isso, lutadores de MMA já estavam falando sobre isso, boxeadores estavam falando sobre isso, alguns ginastas que já estavam falando sobre isso, mas tudo fora do país e nos lugares onde já está legal ou você tem uma constituição que já coloca isso como um problema de saúde. Trouxe para resolver um problema de saúde. E aí é onde eu começo a estudar para tentar saber. Aí comecei a entender sobre associações no Brasil que estão lutando para isso, para filhos com epilepsia, para esse tipo de tratamento. E aí comecei a entender o que era o inibidor que o CBD provoca, né? E eu falei, isso faz total sentido para o mundo do esporte. Porque a gente está falando de um substitutivo de álcool e de remédio. Não é? É algo que vai impactar muito menos no nosso organismo. Sim. As sequelas são muito menores. Não é? E dentro de um produto legal que pode ser orgânico, não químico, não industrializado. E isso para o nosso mundo é muito mais interessante do que a indústria farmacêutica e a indústria do álcool. Dá para usar a longo prazo, você não vai ficar com dor de estômago. Exatamente. E o paracetamol também dá para usar, não tem problema no doping. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lance do doping. A gente conversou antes. Como que funciona ele? Então, paracetamol, ok, a galera pode tomar mais de 700 miligramas por dia, álcool também. Exatamente. E como que funciona o resto? O DOP a gente tem a WADA, que é uma organização mundial do controle antidoping, né? Ela nasce para inibir que atletas obtivessem vantagem através de medicamentos. Né? Então, assim, que um corredor conseguisse correr mais rápido ou por mais tempo através de medicamentos. Né? E esses medicamentos, o que eles fazem? Eles provocam a vasodilatação, né? Ele abre os nossos vasos sanguíneos, isso faz que circule mais sangue. Circulando mais sangue, circula mais oxigênio. Oxigênio na cabeça, minha linha de raciocínio é maior do que de quem não oxigena. Então significa que no extremo esforço, você vai perder na sua linha de raciocínio que está faltando oxigênio. Sim. Então, se eu não vou perder minha linha de raciocínio, automaticamente eu tenho vantagem sobre você. E o que provoca isso? Corestina D não, é um remédio ridículo. Custa R$5 na farmácia. Não precisa de receita. Não precisa de receita. Esse remédio já provoca uma vasodilatação. Então, eu não estou falando de algo injetável, algo... Não, um remédio como esse, simples, que ele é para dor de cabeça. Tá. Eu vou lembrar o Tilenol. Tilenol também, mas ele é mais simples ainda que o Tilenol. Mais simples. Mais simples. Porque 2 amigos meus caíram no doping. Por esse remédio. Tava assim, ó, a avó fez a mala. A avó fez a... Que a gente fala assim, né? Que a avó fez a mala é quando a mãe faz a mala do atleta, que é super natural. E aí coloca assim, você vai pra fora do país. Ó, vou fazer um kit aqui pra você, caso você tenha dor de cabeça, diarreia, passar mal, aquelas coisas, né? É isso. Tá no kit da avó, tá no kit da mãe. E aí o atleta consome e pum, cai no doping.
Esse é pego no doping. Esse é pego no doping. Tem um remédio que eu uso de vez em quando, porque no relatório a gente fez uma lista das principais substâncias que os atletas caem no doping. E aí tem um remédio que eu tomo direto, que é o hidroclorotiazida para você, que é diurético. Diurético, né? isso. Então a gente fez a lista pensando que talvez os atletas consumissem muito remédio para dor que pode de repente, que nem você falou, o remédio para dor de cabeça. Mas nos surpreendemos com uma lista de anabolizantes, esteroides e diuréticos, principalmente para isso que você acabou de falar, para aumentar rendimento. Então isso, por exemplo, pelo que você estava falando, não aconteceria com a cannabis. A cannabis é um tratamento de recuperação, é isso? Não, a UADA, ela tem uma lista de medicamentos proibidos. Tá. Dentro dessa lista, ela é atualizada ano a ano. Então, ano a ano, aquilo que era ilegal pode se tornar legal. E aquilo que era legal pode se tornar ilegal, porque é feita uma reavaliação anualmente. Entendi. As mais antigas são aquelas que faz o atleta obter vantagem. Então, um vasodilatador, aquele remédio de asma, que é um vasodilatador, que é brônquio, né, para você respirar melhor, oxigênio no cérebro. Não posso ter asma se eu quiser. Quem é um asmático, você tem que ter um documento prescrito pelo seu médico, pelo médico do seu Comitê Olímpico, enviado ao Comitê Olímpico Internacional, dizendo, olha, esse atleta é asmático na infância ou na adolescência, ele toma esse medicamento. Aí, sim, ele é permitido, porque é algo que você depende. É uma autorização médica. Isso, mas é uma autorização pontual para alguns atletas que tomam medicamento pré-escritos, que tem algo que pode provocar um dano maior a ele. Risco, né? Um risco maior a ele. Os anabolizantes são os clássicos, onde tem a maior punição, né? Ganho de força, ganho de potência, todo tipo de anabolizante. Os antimascarantes, que são remédios que você toma para mascarar o medicamento de fato que você está utilizando. Por exemplo, o diurético que eu tomo. Por exemplo, o diurético, um dos motivos do diurético é esse. Entendi. Não é? Porque ele é um antimascarante. E o principal é porque, assim, se você está tomando esse tipo de substância, ninguém sabe como que você está tomando. Se você é um médico que está prescrevendo ou se você está tomando por si mesmo. O dano no seu organismo pode ser irreversível. Então, o que a Organização Mundial quer é que você mantenha a sua saúde. Esse é o ponto principal da proibição. Porque você pode morrer. Né? Você pode estar tomando um remédio que pode estar hipertrofiando o seu coração, o seu miocárdio, o seu coração. Sim. E você pode ter uma parada cardíaca pelo grande esforço que você está fazendo dentro de um maior evento esportivo. Então a Organização Mundial não quer, primeiro, ter um atleta ter um ataque cardíaco nos Jogos Olímpicos. Sim. Né? E também não quer que você morra por conta disso. Esse é o principal. E o segundo, ele é por você obter vantagem. E o terceiro porque existe um movimento olímpico que chama Carta Olímpica, que diz que o atleta ele precisa ser o exemplo para a sociedade. Né? Então, não é legal você estar obtendo vantagem para ser o vencedor. Entendi. Então, se tem uma coisa que é marginalizada no mundo esportivo, é um atleta que cai no doping. Entendi. É como se fosse um crime mesmo. Principalmente quando você cai para obter resultado. Entendi. Né? Então, assim, anabolizante é para obter resultado. Então, você sabe que está tomando para ter vantagem. E aí você é campeão olímpico. Em cima de um resultado que não é legal. Não é? E quando se descobre, além de você tomar a maior punição, todos os patrocinadores te abandonam, você toma a multa. Então, assim, eu te patrocínio. Aí eu coloquei, vamos imaginar, 100 mil reais na sua carreira. Tá. Se você cai no doping, por contrato você vai devolver os 100 mil reais. Porque você, além de estar sendo ilegal na sua condução, você expôs a marca. Então, no seu contrato está pré-estabelecido isso. Além de você perder a medalha olímpica. Entendi. Então, você fica extremamente marginalizado. Você vai sair em todos os jornais.
Até o momento de você ter o direito à defesa, você já foi condenado. Sim, ainda mais hoje. E ainda mais hoje. Então é algo que é grave. Então a cannabis, né, a maconha especificamente, estava dentro do grupo cocaína, heroína, maconha, chamadas drogas sociais. Né? E isso ficou como, principalmente cocaína, obtém vantagem, que é onde o Maradona caiu no doping. Né? Então, cocaína é droga social, porém obtém uma grande vantagem, que é um vasodilatador. Né? Maconha não obtém vantagem, mas é uma droga que fere o movimento olímpico, a cartilha olímpica. Então, que é da boa imagem. Não é? Entendi. Então, quando o atleta cai com maconha, já atletas brasileiros já caíram com maconha, é a punição mais branda que existe. Entendi. Uma punição super leve. Por quê? Porque ela não faz você obter benefício ao outro. Ela não te ajuda a ser mais rápido, a ser mais forte, a estar mais concentrado, né? Ela não te ajuda. Na verdade, ela mais te atrapalha do que ajuda. Porque, como no Brasil, estou falando de atletas brasileiros, né? Como no Brasil ela não é regulamentada, a pessoa não sabe o que está consumindo. Sim. Como ela não sabe o que ela está consumindo, ela não tem o conhecimento de que existe um tipo de planta que pode te acalmar, é boa para você consumir antes de dormir. Um outro tipo é para você fazer atividade física, outro tipo é para você estudar, que ajuda para manter a sua concentração. Como ele não sabe, ele utiliza o que está no mercado disponível, que é ruim, não é? E então ele não tem ideia do que está pondo para dentro. Então esse é o principal problema. Mas ele não obtém vantagem. Já efedrina, heroína, cai no mesmo lugar da cocaína, né? Faz você obter vantagem. Tem vantagem também, esses dois. Isso. Só que, como eu falei, ano a ano, essas regras vão sendo atualizadas. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, então 2011 e 2012, essa droga social, a maconha, foi colocada que ela sairia da lista de substâncias proibidas. Porque já foram feitas várias análises e não encontraram ela como algo que faz o atleta obter vantagem. Ela está na proibição por marginalização da substância. Ela está pela marginalização da substância, pelo relacionamento da boa imagem do atleta. Tanto que só liberaram o CBD, especificamente, e deixaram o outro, que é psicotrópico, nessa lista de proibição, né? Que, pelo que você está me falando, então também é uma lista de marginalização do THC, que ainda está lá proibido. Exatamente. Como eu tive a oportunidade de viajar por vários países, eu pude olhar esses países e entender culturalmente como eles lidam, não é? Então, assim, eu fui em países muçulmanos, Azerbaijão, por exemplo. Legal. Não é permitido o consumo do álcool, é um país muçulmano. Então, isso está na sua legislação. É ilegal no país inteiro. É ilegal no país inteiro. Agora, isso significa que as pessoas não consumam álcool? Não. A diferença é que ela não vai consumir na rua. Não é? Ela vai sempre estar num espaço privado, dentro da sua própria casa. Que também é proibido dentro de casa, lá, de qualquer então, forma. eu acho não. Eu acredito que a legislação, ela está muito mais na questão de consumo. Produção e consumo. Não é? Então, assim, esse país é muçulmano, não consome álcool. Só que esse país produz álcool. Então, ele produz para o seu próprio povo ou ele produz para vender? Entendi. Não faz muito sentido. Então, como produz, muitas pessoas consomem. Por quê? Porque assim como tem católico que é um católico pela família, não por ele, não praticante, o muçulmano também é. Sim. Então, assim, minha família é muçulmana, então eu também sou,
mas eu não quero ter essas restrições. Então ele consome álcool, mas ele vai consumir na sua casa, não é? Ou no máximo ele vai num bar. Então eu morei na África do Sul. Na África do Sul não é permitido o consumo do álcool na rua. Então as pessoas consomem álcool dentro de casa ou num bar. Agora, o Irã é diferente, porque o Irã é um Estado Islâmico. Aí é uma proibição, não é? Produzir, consumir e vender. Tudo. Aí o que as pessoas consomem? Na ilegalidade. Não, ninguém deixa de consumir nada que é proibido. Exatamente. As pessoas, e acho que é isso que falta de consciência. Aquilo que socialmente já está pré-estabelecido, não é a lei que vai proibir. A lei precisa entender que ou eu coloco isso num lugar de saúde para proteger as pessoas, ou ele só vai criar o quê? Quando proibiu o álcool, se criou a máfia italiana, Don Corleone. O Don Corleone é fruto da proibição do álcool, porque daí o que? Ele não estava legal, estava ilegal, porque socialmente já estava permitido, pré-estabelecido, porque se eu tenho um produto, eu tenho que consome, já está pré-estabelecido. Sim, tem mercado, tem demanda. Então, o tempo que o Chicago proibiu, os Estados Unidos proibiu, é o tempo que o crime explodiu, porque tudo estava relacionado à produção e venda de álcool proibido. Quando se proibiu, e ainda é na Colômbia, criou Pablo Escobar. No México, criou Cartel de Cali. O cartel de Cali. Não, Cali é Colômbia também. Cali é Colômbia? Do México, vou lembrar. Vamos lá, Narcos México. Na Itália, os sicilianos. Não é? E no Brasil, PCC Comando Vermelho. Sim. Talvez tenha uma série sobre eles no futuro, inclusive como tem de Narcos. Exatamente. Falando da proibição. Então, assim, isso para muitos juristas, né, para muitos defensores dos direitos humanos, já está mais do que entendido que não está funcionando. Né? O combate ao crime não está funcionando, o combate às drogas não está funcionando, porque, primeiro que ele é antigo, o sistema é antigo, ele é ultrapassado e já está pré-estabelecido socialmente. Então, se tem quem produz, se tem quem consome, eu tenho um mercado. Assim, parando para pensar, eu acho que eu nunca conheci alguém que falou, não vou fumar maconha porque é proibido, né? Porque o governo não deixa, então não vou usar. Quem faz isso hoje? Nunca fez, né? Então proibir realmente não funciona. Inclusive o filho do Pablo Escobar esteve aqui no Brasil esses últimos dias para falar que não funciona, para falar que a proibição não funciona, que ela gera tráfico, gera violência. Então filho do cara falando isso, entendeu? Então você tá certíssimo. E aí a gente pensando nisso de proibição e o dinheiro que vai para o tráfico, que poderia, por exemplo, gerar uma arrecadação de impostos e ser investido no esporte, porque você comentou comigo sobre um projeto de lei sobre os jogos de azar, que tem uma parte da argumentação para a regulamentação dos jogos de azar que seria o incentivo ao esporte, e eu queria saber a sua opinião sobre, a gente falou um pouquinho no começo, mas de chavar agora um pouquinho mais, sobre essa arrecadação, por exemplo, da venda dos produtos de cannabis medicinal serem investidas no esporte. Como você acha que você falou, né, que é a favor disso? Sim. Que mais? Isso eu acho interessante. Eu acho que a gente tem que ter diálogo, tem que conversar e tem que entender que se o Brasil está com uma dívida bilionária, ele tem que encontrar fontes de recurso para quitar a dívida, não é? Então, agora nessa discussão dos precatórios, né, que está debatendo agora no Congresso, da aprovação dos precatórios, os precatórios é dinheiro, recurso para pagamento de dívida. Então, se eu pego esse recurso e vou colocar no Auxílio Brasil, eu aumento a dívida. Então, essa dívida só está sendo empurrada para o próximo governo. Então, quem assumir depois de 22 vai assumir com um rombo, uma dívida bilionária. E aí a pergunta é, como que está a dívida? De que forma?
O Brasil, ele tem a tarifa sobre produtos, não é? Internos ou externos, e aquilo que nós mesmos produzimos. Né? Produzimos e vendemos ou trazemos de fora. E eu vejo o cânhamo como uma das possibilidades. E aí por que a gente está falando isso? Porque quando você coloca a legalização ou não dos jogos de azar, você está falando também que existe o crime organizado se beneficia desse universo, jogos de azar. Primeiro é um espaço de lavagem de dinheiro, que como ele está no submundo, ele não tem fiscalização. Não é? Agora, ele deixou de existir? Nunca. Não. Inclusive cultural, assim, né? Cultural. Enraizado na Ele cultura. nunca deixou de existir. A gente viu o que aconteceu com o jogador Gabriel quando foi pego num estabelecimento subterrâneo, que era um restaurante em cima e ele estava na parte de baixo. O que aconteceu com o Gabriel? A pandemia fervendo, aí teve uma batida policial da Polícia Federal no estabelecimento, não sei se foi em Moema, aqui de São Paulo, aberto. Só que estava aberto o restaurante. E embaixo do restaurante era uma jogatina. Né? A jogatina é proibida. E aí, além da pandemia, encontrou uma jogatina e o Gabriel estava lá. Entendi. Só que ele é um jogador de futebol, explodiu e colocou o rosto dele, porque assim como ele, todos que estavam lá estavam fazendo a mesma coisa. Então, assim, isso é só um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Então, nunca deixou de existir. Sim. A questão do fato de estar ilegal criou os maiores crimes organizados do nosso país, que é de jogos de azar. Então, esse é um outro exemplo que, assim, não adianta. Não adianta, porque estabeleceu produção, consumidor, tem mercado. Então, não adianta. Essa é a lógica que eles não entendem. Não é? Então, teve aquela questão dos bingos. Teve um momento... Então, como é que começa o relacionamento do esporte com esse universo? É com os bingos. Teve um momento que foi permitido que uma porcentagem dos valores dos bingos fosse direcionado ao esporte, às suas organizações esportivas. Então, cada confederação que regulamenta a sua entidade esportiva aqui no Brasil, ela podia fechar o patrocínio com um bingo. Um bingo local. Então, eu sou de São Paulo, um bingo de São Paulo, quem é do Rio, um bingo do Rio. A questão é que não se sabia a fonte de recurso desses bingos. Então, assim, é o quanto que ele lucra. Eu não tenho acesso ao caixa dele. Então, se é 5% do lucro líquido dele, como é que eu vou saber que ele está me repassando 5%? Porque eu não tenho acesso ao caixa. Então, eu não sei quanto que é os 5% do lucro líquido. E isso começou a gerar um grande problema. Porque as organizações esportivas se tornaram dependentes dos bingos. Então, elas colocaram esse recurso como o seu recurso total. Okay. Então, eu pagava todas as minhas contas e todos os meus funcionários com o dinheiro do bingo. Quando a lei proíbe os bingos, os bingos saem, essas organizações esportivas passam a criar dívidas. Fica na mão, né? Ficou na mão. Essa foi a primeira experiência. Só que não tinha órgãos fiscalizadores, não tinha quem estava fazendo acompanhamento, assim, qual é o valor líquido desse bingo e quanto de fato você tem que passar. Não estava pré-estabelecido os órgãos fiscalizadores. Então não deu certo. Começou a se ter bingo pagando menos, se pagando mais, se fazendo acordo paralelo. E aí começou a criar uma outra rede de corrupção. Aí não deu certo. E hoje isso voltou a ser debatido no Congresso novamente. Por quê? Porque entraram novas plataformas esportivas de aposta, que é o eSport, que é o Sporting Bet e tem algumas outras. Como é proibido no Brasil, essas empresas estão alocadas em países que é legal. Só que como é online, eu sou um apostador brasileiro, eu aposto nessa empresa, eu faço essa empresa enriquecer, mas o Brasil não recolhe imposto, porque ela está alocada em outro país. Então a lógica foi assim, por que não tornar legal, já que ela é socialmente legal,
as pessoas estão apostando. Já estão. Já estão. Quem assiste futebol aposta no time tal contra o time tal. No primeiro tempo, no segundo tempo, quem vai fazer o gol, quem vai perder, tá. Nas lutas, isso explodiu com o UFC. E é isso que faz essas modalidades de lutas, como o boxe, ter premiações tão grandes. Parte desse dinheiro está apostas e outra parte está em venda de pay-per-view. E é isso que faz esse mercado ser tão rico. A questão é que ele ficou tão rico que para muitas partes do mundo isso assim, não faz sentido a gente não enriquecer também. Sim. Então eu preciso fazer que esse universo de apostas se torne legal para que eu possa colher tributo e desse tributo eu financiar o próprio esporte. Já que apostas do universo esportivo, então que seja revertido os tributos para o universo esportivo. Entendi. Aí a gente vai perceber quem foi o primeiro grupo que pensou nisso. Futebol. Então os cartolas do futebol, a bancada do futebol falou, isso aqui vai aumentar a receita do futebol. Porque já está pré-estabelecido, as pessoas estão apostando no futebol. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Então não faz sentido o Brasil não colher tributos. E esses tributos vai pagar parte dessa dívida também, não é? Que a gente deve. E o outro grupo que são os chamados jogos de azar, caça-níquel, bingo, jogo do bicho, que é tudo isso que está ilegal, mas funciona. Aqui em São Paulo, a gente fala, tá proibido? Tá, vai lá para a Sé. Vê se está proibido lá na Sé. É fácil, sim, não fácil. É? Então, se a polícia, se a justiça, se o Estado simplesmente finge que ela não está lá, é porque ele só está fingindo, mas ele sabe que está lá. Não é? Então, por que não tornar isso legal, colher tributos? Porque quando você... Agora, o que é um problema do tornar legal ou ilegal? Do universo da cannabis, a gente tem que ter o relacionamento com saúde. Então, eu não posso simplesmente tornar legal porque eu colho tributos, porque é algo socialmente já pré-estabelecido, e não entender que a cada organismo isso reage de uma forma diferente. Então, no meu organismo, isso pode provocar relaxamento. Agora, um outro organismo, isso pode gerar um outro efeito colateral, que a gente ainda não sabe. Tem que ter uma regulamentação de saúde pública mesmo. Tem mesmo. que ter uma regulamentação de saúde pública. Então, eu não posso simplesmente legalizar por legalizar, sem ter a saúde pública também dando seu aval, dando seu ok e criando programas de reabilitação. Celular provoca dependência. Né? Cannabis também vai provocar dependência. Por mais puro, porque quando se torna legal, aí eu vou te vender a melhor qualidade, o melhor tipo de produto, sem interferência química, você sabendo quais são as porcentagens de substâncias da própria planta que se tem lá. Então eu tenho um controle de saúde, porque eu sei o que eu estou consumindo e sei a quantidade que eu vou consumir. Mas eu não posso ignorar que isso não pode provocar dependência em determinadas pessoas. Não é? Então eu acho que isso não pode ser ignorado. Então eu sou favorável da saúde e da legalização por criar uma nova fonte de tributos. Primeiro, antes disso, por segurança pública. As cadeias estão superlotadas e a base desse preenchimento é de um grupo pobre, periférico, preto, que é preso por pequenas quantidades consumir ou estar transportando pequenas quantidades. Aí sai uma notícia de um mês atrás de uma juíza que liberou 2 caras que estavam com não sei quantos quilos de maconha. Eu falei, gente, não está fazendo sentido. Como é que uma juíza está liberando 2 caras, que eu não vou colocar se estão traficando, transportando, consumindo. Aí uma juíza fala, não, isso aqui é permitido.
E aí a polícia chega na periferia, chega na quebrada e fala, não, isso aqui é proibido. Então são pesos e medidas totalmente diferentes. A regra não está sendo aplicada de forma uniforme. Porque eu falo assim, bom, é proibido? Então você tem que proibir os moleques do Mackenzie fumar na frente da faculdade. É só passar lá, tá suave lá. Agora lá no Capão não pode, né? Ali na Angélica não pode, nas favelas, nas quebradas não pode. Então, qual é o peso e medida da sua segurança? É o produto ou é o território? Não é? Então, tornar o cannabis legal é parar de prender gente, é parar de matar gente. Não é? 67% das pessoas que morrem por arma de fogo são homens negros periféricos. 67%. Então eu tô falando que morre gente pra caramba. E basicamente está relacionado a tráfico. Porque a polícia coloca que todo mundo que ela prendeu ou que ela matou estava traficando. Isso é o clichê básico, né? Então a gente precisa primeiro parar de matar gente. A gente precisa, segundo, parar de encarcerar pessoas e criar um sistema de segurança pública que tenha uma relação muito mais saudável, objetiva ao combate ao crime. Né? Uma reparação histórica. Exatamente. Então, quando eu falo que isso aqui está encarcerando pessoas, tornar ele legal significa parar de encarcerar pessoas. Aí você fala, mas a pessoa vai traficar? Não, ela não vai traficar algo que é legal. Algo que eu posso regulamentar, algo que eu posso registrar. E outra, por que você vai buscar isso na ilegalidade se a farmácia vende? Se o coffee shop vende? Entendi. Não é? Se eu tenho uma rede de distribuição legal, saudável, transparente e onde eu estou confortável. Sim. Então, você vai deslocar desse lugar confortável para um lugar que você não está confortável? Jamais. Jamais. Então, é segurança nacional, segurança nacional, segurança pública, saúde, e aí esses dois eixos formando um triângulo com a legalização. Isso eu sou favorável. Agora, não pensar em tudo isso, eu acho que a gente vai criar um outro problema. Não uma solução. Entendi. E até teve uma coisa que você falou muito interessante, quando você estava falando de jogos de azar, isso já acontece. As pessoas fora do Brasil estão ganhando dinheiro, porque isso já acontece no Brasil com as importações dos medicamentos. Então, toda a arrecadação de impostos que a gente poderia receber aqui estão indo para as empresas que estão fora do país. Estão entrando algumas poucas agora para vender na farmácia, mas também preço alto, que é uma coisa, entra dentro de reparação histórica, né? Então, essas pessoas que moram no CEP marginalizado, onde a polícia cola, né? Que nem a gente falou, tem que ter acesso a isso também. Perfeito o discurso. Maravilhoso, Diogo. Eu acho que a gente pode ir, chegando ao final agora. Queria saber se você quer falar um pouco mais sobre essa experiência de cannabis com atletas que você conheceu, ou alguma coisa assim, quiser finalizar com alguma fala. Sim. Pode ficar à vontade também. O mundo do esporte, ele foi colocado numa vitrine, sabe? Sabe aquele brinquedo, aquele toy, né? Que você não abre da caixa. Para não perder valor. Para não perder o valor. O colecionador, né, de brinquedos, que hoje virou um produto milionário. O atleta foi colocado nesse lugar. Então, quando você coloca ele como herói, você pré-estabelece um valor a ele. Então, herói tem a sua imagem preservada. Né? Então, o herói não pode dar mancada, o herói não pode falar besteira, o herói tem que ser correto, ele tem que ajudar a população, ele tem que fazer suas campanhas de beneficência social. Isso foi o problema do esporte. Quando colocou esse grupo que erra, que falha, que faz um monte de besteira, como alguém que tem uma imagem pré-estabelecida como um herói. O tempo que nós vivemos como herói não deu para discutir vários problemas que existem dentro do universo dos heróis.
Então, porque o universo dos heróis tem pessoas com problema com alcoolismo, com tabagismo, com viciados em drogas pesadas, cocaína, heroína, crack, não é? E que consomem maconha. Consomem maconha. Tudo isso faz parte do mundo do esporte. Eu vivi ele dentro e eu vivo ele fora. Agora, o atleta, ele não vai querer falar do seu mundo, porque esse mundo ele está, como que fala? Nas festas do sótão, onde não tem câmera, não tem celular, não é? Para que as pessoas não possam ver. Então o atleta, ele não quer falar daquilo que as pessoas não podem ver. Mas eu acho que é esse lugar que está errado. Porque daquilo que eu faço, eu não vou discutir, não vou problematizar, não vou achar uma solução. Então você pega a quantidade de jogadores de futebol que são alcoólatras, têm problema com alcoolismo, é gigante. Gigante. E dos atletas olímpicos também. Primeiro, porque ele consome álcool para pré-estabelecer o seu momento de lazer, de diversão social. Depois ele vai consumir álcool para aliviar a dor. Aí o álcool começa a ter um outro objetivo. Não é? E depois que ele para, ele continua consumindo álcool. Tem aqueles que vão consumir de uma forma regrada e tem aqueles que estão totalmente desequilibrados. E hoje a gente já tem depoimentos de atletas, principalmente do universo do futebol, falando desse problema do alcoolismo. A cocaína, além do Maradona, que eu acho que o Maradona é o mais escancarado, tiveram vários outros, mas vários mesmos, mas que tiveram coragem de falar depois que pararam de competir, não durante. Que é bem comum. Que é bem comum. Agora, tudo isso está no universo olímpico. Então, o consumo da maconha está no universo olímpico. Ele está lá. E aí ele está em vários lugares. Ele está num aspecto insônia. É um lugar que muitas pessoas do universo esportivo vão buscar tratamento. Aí qual que é o tratamento? Tarja preta. Remédio tarja preta, fortíssimo. E aí por que ele não consegue dormir? Primeiro que ele não consegue um relaxamento. É aquele corpo que está sendo treinado, inflamado 24 horas do seu dia. E aí quando ele vai dormir, ele fica tendo... Eu tinha espasmo pra caramba. O braço levanta, a perna levanta, contrai os músculos do abdômen com cãibra, contrai os músculos do pescoço, rosto, vários espasmos eu tinha. E aí, de que forma que eu relaxo para poder dormir? Porque amanhã de manhã é de novo, e amanhã é de novo, e amanhã é de novo. Agora, por que eu não utilizava o consumo da maconha sabendo que ela ia me provocar uma boa noite de sono? Sabendo. Porque eu não sabia se no dia seguinte alguém do controle antidoping ia bater na minha porta e falar se tem controle de antidoping hoje. Pode ser a qualquer momento, né? A qualquer momento, a qualquer hora e a qualquer dia. Então, assim, eu não durmo, eu tenho insônia, sei o que pode ajudar a minha insônia, mas eu não posso. Que horrível, porque né? ela tá ilegal ou porque o controle de antidoping não me permite. Então, quando ela sai da UADA como um consumo hoje permitido, hoje o proibido dela é na questão do aspecto imagem, não mais pelo consumir um produto que me dá vantagem. É o quebrar a imagem do herói. Quebrar a imagem do herói. Então ela foi retirada dentro do produto, do consumo que me dá vantagem esportiva. 2011, 2012 ela saiu dessa lista. Então a lista de 2000 e Tóquio, né? 2020, 2021. Ela sai da lista. O CBD, né, só, né? Porque Isso. a Sha'Carri caiu com exatamente. E aí ela... Mas é tempo. É tempo, É tempo, porque a gente está falando que ela está no lugar da imagem, não do que é proibido do esporte, que é vantagem. Não tem base científica.
não há vantagem. Assim, ó, pra quem é um atleta de tiro, ele não pode consumir álcool. Não, Então, faz sentido. no controle de doping, esse esporte não pode consumir álcool. Então, se eu fizer o controle de doping em você e tiver um volume de álcool, porque tem um volume permitido e não permitido, um volume de álcool acima do permitido, você vai ser notificado. No meu esporte, não. Então, é especificamente do tiro, porque o álcool vai provocar nele um relaxamento, e esse relaxamento pode provocar nele uma maior concentração para que ele acerte o alvo. Especificamente para isso. Agora, caiu um atleta da escalada com consumo de maconha, ele reverteu na justiça. Porque ele fala, me prove o consumo de maconha que me faça escalar melhor. Na verdade, ele pode me distrair eu cair da escalada, ele não vai fazer eu escalar melhor. E ele reverteu na justiça e ganhou. Então, alguns atletas vão reverter o caso na justiça, porque assim, me prove que ele me provoca vantagem. Que é o princípio de legalização e proibição. Então ele está muito mais atrelado à imagem. Nós não queremos o atleta fazendo publicidade da Bem Bolado, por exemplo, da seda. Entendi. Né? Nós não queremos que o atleta faça publicidade da cannabis. Mas, ó, cerveja tá legal, viu? Uísque, de boa. Tabaco, né? A Marlboro no carro do Ayrton Senna, isso aqui... Tudo bem. Tudo bem. Então, isso é tabu, e é isso que a gente precisa discutir para se tornar mais consciente, porque eu sou favorável ao que eu vi em alguns países. Proíbe tudo. Brasil, ó, acabou álcool, certo? Já pensou? Aí você vai ver a segunda revolução industrial do mundo. Proíbe, fecha a fábrica de pitula de Pernambuco. Nossa, sim. Você vai ver que o povo todo vai pra rua cerveja, aí. já pensou? Aí você vai ver a rebeldia de verdade, né? Então é o seguinte, se for proibir, proíbe tudo. Porque no meu ponto de vista, o álcool é destrutível. Os maiores índices de violência no trânsito relacionados ao álcool. Os maiores índices de violência doméstica relacionados ao álcool. Os maiores índices de morte por arma branca, né? ou fogo, álcool. O álcool é que deve ser proibido. Eu sou favorável à proibição do álcool. E sou favorável dela ser colocada, se quer consumir álcool, consumir na sua casa ou dentro do bar, mas nunca na rua, e você não pode estar transitando alcoolizado. Entra dentro do carro, vai para sua casa. Pô, esses países que é proibido o álcool, eu vi primeiro zero de briga. Em 6 meses que eu morei na África do Sul, zero de briga. E eu não vi ninguém largado na rua. Ninguém. Esteticamente, para mim, como turista, foi, pô, perfeito. Perfeito, sabe? E lá é dentro Funciona. de casa e no bar, né? E eu tô falando da África do Sul, que é um país precarizado, com uma moeda com valor baixíssimo, que saiu do apartheid há 23 anos, então ainda estão se reestruturando, mas o fato de o país ter uma política pública de proibir algo destrutível já faz que essa sociedade seja superior à nossa, em questão de comportamento. Então, o sul-africano tem um comportamento muito melhor que a gente. A gente é um comportamento de bicho, gente. A gente, quando começa a se comparar a outra sociedade, fala, meu, o brasileiro tá degradante, assim. Nosso comportamento é horrível. O fato do trato, essa imagem de colocar o brasileiro como boa vizinhança, isso é antigo, véio. Não é verdade, não, cara. O nosso tratamento com o outro não é legal, sabe? E o consumo e a publicidade, a propaganda do atleta com álcool é legal. É legal. Então, acho que isso nós precisamos rever. Se é proibido, proíbe tudo. Porque ou a gente vai levantar todos os dados, todas as pesquisas para poder provar isso aqui é menos danoso que isso. Só que isso aqui é proibido, isso aqui é legal. E aí, como é que vai ser? Entendi. Se for regulamentar as coisas, política pública, política de saúde e reparação social. Mínimo, né? Mínimo. E o tributo para a classe. Para a classe. Então, se eu vou tributar
essa indústria, que é uma indústria... Primeiro, a gente está falando de a cannabis é uma indústria bilionária, não é? Não sei se já chegou ao tri, mas eu já sei que é bi, né? É uma indústria bilionária. Então, eu não quero uma indústria bilionária no meu país. Já começa, a gente tem que pensar, já, né, se o nosso meio ele é movido pelo econômico, não é? É do econômico para o resto. Então, o econômico, uma indústria bilionária, não é favorável a você e ao seu país, não é? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que aquilo que é feito para a reparação da saúde, que tem que ir para a saúde, né? A parte dessa tributação, desse valor, tem que ir para a saúde. A outra parte para o segmento social, né? Porque a gente vai ter que criar programas de esvaziar os presidiários. E eu também sou favorável a indenizar todos aqueles que foram presos por consumo, não é? Porque aí, não, agora se tornou legal, ano que vem as grandes indústrias, agora tem aqui os coffee shops, agora está a indústria farmacêutica, o cara está preso há 5 anos por causa disso. De forma alguma. Ele não foi preso pelo mesmo motivo, então indeniza ele. Né? Indeniza ele. Porque esse é o programa que está nos Estados Unidos. Né? A vice-presidenta, né? Kamala. Como é o nome? Kamala Harris. A Harris, né? Kamala. Ela está com um projeto de lei nos Estados Unidos para indenizar essas pessoas. Então a gente não gosta de copiar os Estados Unidos, copia a parte que funciona. Seria uma boa, né? Não é? Seria uma boa. Você quer deixar algum recado para os atletas que podem vir a assistir o nosso vídeo? Amigos, parceiros de esporte, essa é uma conversa educativa, tá? Para que a gente possa adquirir conhecimento. Isso não é para discutir aquilo que é permitido, daquilo que não é permitido, ou induzir alguém a consumir, a não consumir. Primeiro é criar conhecimento para que vocês possam, no seu meio comunitário e social, poder debater. Acho que a nossa iniciativa é essa. E para quebrar vários tabus, porque assim como eu, assim como você, a gente sabe como que o nosso universo funciona. E que você treine muito e seja o melhor da sua modalidade esportiva. Arrasou muito, então. Muito obrigada, Diogo. Eu espero que esse vídeo possa, né, desmistificar um monte de coisa. Como o Diogo falou, a gente não tá mandando ninguém usar nada, mas vocês têm que ter a autonomia de tomar uma decisão com informação qualificada. E é isso.